A paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima terça-feira para vocês. Eu espero que Deus abençoe muito o dia de vocês. Hoje, mais um dia de leitura diária da nossa lição número 7, do próximo dia 18, de maio agora. O tema, Eu sou a ressurreição e a vida. O nosso texto áureo está lá em João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. No vídeo de ontem, hoje eu não vou repetir não, no vídeo de ontem a gente falou muito bem explicadinho, tudo sobre o tema da lição, sobre o texto áureo, que está lá em João 11, 25, e também sobre a verdade prática. A gente deu uma esmiuçada, palavra por palavra, quase. E só isso, acho que já valeu ontem a leitura, mas nós temos o texto de terça-feira, que o autor da lição deixou para nós lermos na terça-feira, e ele deu o tema para hoje, terça-feira, a ressurreição da filha de Jairo, um chefe da sinagoga. Ontem nós falamos da ressurreição do filho da viúva de Naim, E hoje nós estamos falando, na terça-feira, sobre a ressurreição da filha de Jairo, um chefe da sinagoga. Esse texto está em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22 e o 23. Depois vamos pular do 35 ao 42. Vamos ler, Marcos 5, a partir do versículo 22. Está aqui, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Vamos ler. Marcos capítulo 5, versículos 22 e 23. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Agora ele pediu para a gente pular lá do 35 ao 42. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Esse texto é muito conhecido, que fala que esse dirigente da sinagoga, um homem de posição dentro
igreja local, né, dentro da congregação local, que acreditava, que cria em Jesus, né? Pelo menos ele estava vendo o que Jesus havia feito. Muitos milagres. Ele reconhecia em Jesus poder, né, divino para fazer isso. E ele foi atrás, era a filha dele. Ele foi atrás, a filha dele ainda estava doente. Mas todos conhecem a história, né? No processo de Jesus ao ir para a casa dele, vale a pena atentar aos irmãos que, como eu disse antes na leitura de ontem, Jesus não andava só com meia dúzia ou com os 12 apóstolos, não, de pessoas atrás dele, não. Multidões seguiam Jesus. Tanto é que se você ler o texto direto, desde o do versículo 1 do capítulo 5 em diante, até o final de toda essa história, você vai ver a dificuldade que Jesus tinha para chegar à casa de Jairo por causa da multidão que o cercava, né? Aí aconteceu no meio da história o que atrasou Jesus, a mulher que tocou no vestido de Jesus, que foi curada do fluxo de sangue, né? E Jesus parou, olhou para ela, falou com ela, curou ela. Então, assim, era muita gente, meus irmãos, que andava atrás de Jesus. E eles andavam atrás de Jesus por quê? Porque Jesus operava sinais e maravilhas, porque Jesus curava, porque a história já estava, todo o povo já estava sabendo que aquele homem, que aquele mestre, que aquele rabino operava maravilhas e milagres, né? Existiam muitas pessoas que seguiam Jesus, né? Buscando ali também uma cura, né? Muitos para ouvirem as suas palavras, não precisavam de cura, né? Mas ou precisavam de cura para alguém, ou precisavam ouvir uma palavra que saía da boca de Jesus, porque as pessoas ficavam maravilhadas quando Jesus falava, né? Imagine a própria palavra de Deus encarnada falando, né? E ensinando. Era curativo só de ouvir Jesus falar. Curava não só o corpo, não só feridas, não só doença, não só ressuscitava, não, ela curava a alma, ela curava tudo, né? Eram momentos maravilhosos, eu tenho certeza. Não é à toa que as pessoas eram atraídas por toda esse poder e essa atmosfera, né? E sabendo da dificuldade que Jesus tinha para chegar na casa de Jairo, isso demorou a ponto de pessoas virem de lá da casa de Jairo e falar assim: precisa mais incomodar o mestre não, olha a dificuldade que ele está tendo para chegar lá, é muita gente, é muito tumulto em volta dele, para ele chegar lá vai demorar muito e ele não precisa mais ir, ele não precisa mais passar por todo esse trabalho aí para poder chegar na sua casa que sua filha já morreu, né? Os incrédulos, né? Os que jogam a toalha, né, vamos dizer assim, ele já fala, não, já morreu, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. E aí Jesus só disse para ele, calma, já, não tenha, né, apenas creia. E Jesus foi, ok? Chegando lá, Jesus encontra aquele monte de gente chorando. Nessas culturas, né, existem umas pessoas, umas mulheres que elas são... aqui no Brasil também tem, né? No interior do Brasil são as carpideiras, já ouviu falar nisso? São pessoas que são praticamente contratadas para chorar, né? São pessoas que fazem aquele escândalo e na cultura desses povos do Antigo Testamento, muitas culturas eles faziam muito isso, as pessoas ficavam, né, se batendo, gritando, as mulheres ficavam gritando. Era o luto, era o pranto, era o choro, né? E povos muito intensos, né? De emoções. E aí, quando Jesus chegou, estava aquele alvoroço, né? Aquele chororô, né? Todo aquele clima de morte, né? E Jesus falou assim, para que isso? Não precisa de nada disso. A menina apenas dorme. E aí a coisa inverte, né? De um choro, de um tumulto, de um luto absurdo, intenso, começaram a rir de Jesus. Ele é louco, a menina está morta, eu vi que a menina está morta. As pessoas começaram a cochichar e Jesus, sabendo disso, né, falou, vocês nem dignos de vê-la ressuscitar, vocês não são. Né? Vocês são pessoas de pensamento confuso, vocês são incrédulos, né? Então vocês não podem ver. Meus irmãos, isso é uma realidade. Jesus botou eles todos para fora.
tirou todo mundo. Nem todos os discípulos Jesus levou. Jesus levou alguns deles, vocês viram quais foram ali, e os pais da criança. Só esses presenciaram o milagre de ver a menina que estava morta ressuscitar. E todos eles ficaram apavorados. Até esses que Jesus separou para ir, que eram os que ainda poderiam ver, né, ficaram atônitos, ficaram espantados com o que viram. Quem não ficaria, né? Por mais que você creia que o Senhor tem poder para isso, quem não ficaria em ver hoje um morto ressuscitar, ok? Mas olha só que interessante isso. Por que Jesus não deixou todo mundo ver? Ok? É pelo mesmo motivo que nem todos que saíram do Egito entraram na Terra Prometida. Precisaram vagar no deserto até morrer. Uma outra leitura aqui também, eu disse para os irmãos que tem muita coisa que é seu, que é para você, que você deseja, mas que você não recebe, mesmo orando, mesmo batalhando e correndo atrás. Você não recebeu ainda, mesmo sabendo que aquilo é para você, que aquilo vai ser bom para você, mesmo você orando e pedindo ao Senhor. Muitas coisas ainda não vieram para sua mão porque não é o momento certo. Ou porque você ainda precisa ser lapidado, precisa ser podado em algumas áreas. Perdão, irmãos. Ou porque você tem pessoas ao seu redor, ao seu lado, né? Pessoas que às vezes insistem em estar com você, ou você insiste em estar com elas. Mesmo não que a gente tenha que mandar pessoas embora. Eu não estou falando isso, meu irmão. Eu estou falando que tem muita gente que está à nossa volta que não era para ter tamanho acesso à nossa vida como elas têm. Algumas são inevitáveis, mas com certeza foi algo que você foi buscar. Foi semente que você plantou. Mas a gente precisa crescer no conhecimento e no discernimento, que eu tenho falado para os irmãos, para que o Espírito Santo possa te mostrar quais são os empecilhos, quais são os impedimentos, né? Quais são os altares que você tem levantado na sua vida que não são do Senhor e que estão te impedindo de receber uma bênção agora, neste momento, ok? Da mesma forma que o Senhor teve que retirar pessoas para não verem, não testemunharem, né? Não serem edificadas, né? Com tamanho milagre de ressuscitar uma menina, uma pessoa morta, eles não tiveram esse privilégio de ver, porque eram incrédulos, eram pessoas que talvez vissem aquilo e aí ainda iam sair, de repente, contando uma história, inventando alguma coisa só para não admitir. Porque existem pessoas assim, né? Você não conhece pessoas assim que quando vê você recebendo uma benção, ao invés dela se alegrar com você, ela ainda vai arrumar um jeitinho de dizer que você não merecia ou que você, né? Você conhece alguém que quando você aparece com uma coisa nova, né? Às vezes você compra uma coisa nova e a pessoa fala, tá roubando quem? Né? Ganhou de quem? Isso, tá estranho, hein? Como é que você conseguiu isso? Onde você arrumou dinheiro para isso? Então, quem não conhece, né? Eu mesmo já ouvi muito isso, né? De pessoas à minha volta, pessoas que andavam comigo, pessoas que me conheciam. Se você recebia uma bênção de poder comprar alguma coisa nova, quando você aparecia com aquilo, tá roubando, tá roubando de quem? Então, o mundo é isso, né, meu irmão? Então, assim, existem pessoas que vão se alegrar com você, existem pessoas que vão te ajudar, que vão se alegrar com você. Mas tem gente que se você consegue algo novo e compra algo novo, aquela pessoa, além de não ficar feliz, ainda vai consumir aquilo com você, ok? São pessoas que, desculpa o termo, são verdadeiros parasitas na nossa vida. E tem bênçãos, né, que são retidas na sua vida, eu creio mesmo nisso que eu estou te falando, porque algumas pessoas que você insiste ainda em manter no seu relacionamento, manter perto de você. Quando eu digo perto de você, meu irmão, é o perto de você abrir as portas da sua vida para essa pessoa. Essa pessoa não precisava ter o nível de profundidade na sua vida que você dá para ela.
né? Se você parar para pensar e analisar, você está dando um nível muito alto para aquela pessoa que você não precisava dar. Porque se você analisar, mas realmente essa pessoa é mais venha a nós do que o vosso reino, entendeu? Porque tem essas pessoas, né, que estão sempre muito perto de você, enquanto você tem algo para oferecer para ela. Quando você começa a filtrar, quando você começa a fazer somente o que é necessário, o que é essencial, né? E aí essa pessoa já começa a ir se afastando. Por quê? Se não há mais um resultado para essa pessoa já procura outro, né? Então, o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento para que a gente comece a peneirar, sim, meu irmão, peneirar na nossa vida. Você não vai mandar aquela pessoa embora, não quero mais saber de você. Não, não é isso. Só que a verdade liberta. Então, quando a gente está em verdade e vivendo na verdade, ok? A verdade faz essa peneirada, dá essa peneirada. E aí o que acontece? Só fica o que é verdadeiro, meu irmão. Não tem como. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Então, aumentar Deus, aumentar a presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, vai aguçar o nosso entendimento e a gente vai começar a perceber. Então, tem muita coisa, não são só pessoas não, tá? Não estou falando de pessoas, mas não são só pessoas não. Deus vai começar a mostrar na sua vida coisas que são excesso, coisas que são desvios, coisas que são ralos, aonde as coisas caem e se perdem. E você às vezes para pensar, gente, onde é que foi o dinheiro que eu ganhei esse mês? Meu pai do céu, eu comprei um horror de carne esse mês, Deus me abençoou, eu comprei um monte de carne, ô glória, e cadê a carne? Acabou a carne. Então, o Espírito Santo ele vai te mostrar. Meu irmão, olha só o que eu estou falando para você. Por isso que eu falo para você que o Espírito Santo ele fala com a gente, irmão. Até a quantidade de comida, irmão, que você vai colocar no seu prato, o Espírito Santo vai te ensinar o essencial, o que você precisa. Nada a mais, sem exageros na sua vida. Eu falei de comida, mas é em tudo. Às vezes a gente comete exageros e depois a gente fica assim, meu Deus, onde é que foi que esse dinheiro foi? Onde é que foi que aquela comida toda que eu comprei esse mês, acabou tudo já? Gente, acabou o açúcar. Eu comprei 10 quilos de açúcar, acabou o açúcar. O café, o preço que está o café, e o café acabando antes do tempo. Então, meus irmãos, assim, é tudo uma exemplificação, né? É tudo uma analogia para que a gente entenda que nós precisamos desse equilíbrio, ok? E quando eu falo isso, é porque no texto, a gente não está saindo do texto. No texto a gente vê um chororô, pessoas que foram até Jairo e falam, não precisa mais incomodar o mestre, ok? Não precisa mais incomodar o mestre. A menina já morreu. E aí quando chegam lá, aquela choradeira, aquela gritaria, aquela coisa, aí Jesus vê aquele que eu percebo que Jesus estava meio que corrigindo um exagero, né? Talvez até porque sejam as pessoas que ficam gritando, chorando para fazer aquele ambiente de luto, como é de costume em alguns povos, né? As carpideiras, como tem aqui no Brasil, que são contratadas para chorar, elas nem conhecem o morto, mas elas vão lá, é como se fosse uma cultura, elas vão lá e começam com uma gritaria, uma choradeira, que é exatamente para trazer aquele luto, aquele clima de velório, né? De morte. E Jesus parecia que estava condenando isso. Para que tudo isso? Para que esse chororô? Para que isso? A menina apenas dorme. Logo começa o inverso. De uma hora para outra. Riram de Jesus. Não era tristeza? Se tinha que ter uma inversão, era para alegria. Ok? Porque essas pessoas sabiam quem era Jesus. Como Jairo sabia. Tanto que foi atrás dele para que ele curasse a filha dele.
Se as pessoas que riram de Jesus, ao invés de rirem de Jesus por deboche, porque pensando assim, a menina está morta, ele é louco, né? Ele está falando isso por quê? Ele vai passar vergonha lá dentro, ela está morta, ele vai ver que ela está morta, todo mundo rindo ali, debochando. Por que essas pessoas não ficaram alegres sabendo quem era Jesus, né? E pensando, menina, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, Jesus chegou. Não, elas riram porque pensaram assim, é louco, eu vi a menina morta, como é que ele fala que a menina dorme? Então, eram pessoas que não viam Jesus como ele era, não acreditavam que ele era capaz de curar e de ressuscitar aquela menina. Jairo era, Jairo conhecia, Jairo foi atrás de Jesus, né? Já os que foram até lá, não precisa mais incomodar Jesus, a menina está morta, né? Já sentenciaram a menina, e os que debocharam de Jesus quando Jesus falou que ela dormia. O que Jesus fez? É esse tipo de pessoa que não pode estar perto. Esse tipo de pessoa, podia ser família, podia ser vizinho, podia ser quem fosse, podia ser amigo da família, podia ser quem fosse. Não acreditava. Eu acredito também que Deus tira dali porque até atrapalha. Até atrapalha. É claro que Jesus era Deus, não tinha força contrária de pensamento, nem sei lá, meu irmão, nem pessoas torcendo contra iriam atrapalhar o que Jesus iria fazer. Mas não são dignos de presenciarem tamanha glória e tamanho poder. E esse é um dos grandes motivos porque muitas coisas não acontecem na nossa vida, né? Mesmo a gente buscando, mesmo a gente dando nó em pingo d'água, as coisas não acontecem, porque você, às vezes, está entrando na frente do chicote de outras pessoas. Olha aí, Deus está falando de novo. Às vezes Deus está corrigindo uma pessoa, mas você, por falta de discernimento, por falta de entendimento, por falta de uma visão mais ampla, mais aberta, você não vê que aquela pessoa está colhendo o que ela plantou. Mas quando ela chega até você e fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? Você ajuda. Só que ela está consumindo dela e vem consumir o seu. E ela não vai ter resolução do problema dela. Porque há um princípio errado na vida dela. O Senhor está corrigindo. Ela está colhendo o que ela plantou. Mas você não vê, você não percebe, ou sei lá por qual outro motivo, por pena, ou porque você ama muito, e você vai e ignora os erros daquela pessoa e continua a sustentar aquele erro daquela pessoa, a presentear o erro. Então, às vezes, para continuar corrigindo aquela pessoa, porque Deus corrige aquele que ele ama, ele vai corrigir você. Por quê? Você não quis entrar na frente do chicote da pessoa? Você não quis entrar na frente da vara? A correção era para ele, você entrou na frente. Deixa que o Senhor o conduza, deixa que o Senhor o corrija, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você fica aqui, na sua posição, cuidando da sua vida. Porque algumas pessoas não são mais da sua responsabilidade. Vou dar um exemplo para você. Um filho seu, quando ele casa, e quando eu digo casa, não é só fazer um casamento na igreja, não. Um filho seu, ele resolve tomar uma mulher por esposa, casando ou não casando, no cartório ou na igreja, não. Ele tomou essa responsabilidade. Aí ele vai, daqui a pouco ele volta, pai, me dá dinheiro para o aluguel, pai, me dá dinheiro para isso, pai. Ué, filho, você não casou? Não, não é papai que tem que fazer, mas não, é você que tem que fazer. Ok? Eu entendo, eu fui muito ajudado, ok? Mas é a realidade, né? Vai acabar voltando para você, porque ele precisa aprender. É sendo provado que nós somos aprovados. É isso, né? E todas as vezes que nós somos aliviados, né, de coisas que precisamos aprender, o processo não é concluído, a gente continua sem aprender. E aí a gente vai continuar errando, até o dia que a gente enfrente aquele problema, ou permitam que a gente enfrente aquele problema, para que a gente possa aprender e ser curado. Ok? Então, o contraste foi muito grande.
né? Um contraste de quem acreditava para quem debochou. O Senhor pegou quem debochou e sai, não vai ver. Levou só quem poderia ver, só quem tinha mais capacidade de entender e de crer, de ser abençoado com aquilo ali. Porque às vezes, meu irmão, às vezes não, eu vou dar certeza nisso que eu estou falando para você. Tem sumido, aliás, sumido não, eu não tenho visto mais manifestação de milagre, de dons, de poder no nosso meio. Nós não temos visto, ok? Quando eu era bem mais jovem, era muito mais frequente a gente vê pessoas sendo curadas, a gente vê libertações até de espíritos malignos. Mas hoje a gente praticamente não vê, ok? A manifestação do poder de Deus através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você? As pessoas estão cada vez mais distantes disso. As pessoas estão cada vez mais longe de receber tais poderes, manifestação, por causa da distância também que elas estão de Deus, né? Tudo tem feito e trabalhado para que a gente se distancie de Deus, né? Mas o mundo, né? Como a própria parábola do semeador explica várias situações, que o mundo ele nos ataca de tudo que é jeito, que a gente acaba se afastando de Deus, não acreditando, assim como essas pessoas. Mesmo o próprio Deus, Jesus Cristo, estava ali e eles debocharam, não reconheciam, não entendiam. Então, essas bênçãos, esses milagres e toda essa manifestação de poder, ela só vai acontecer com quem crê, com quem persevera, com quem fica até o final. E Jairo ficou. Por quê? Porque Jairo também, assim que as pessoas chegaram para ele e falaram assim: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já está morta. Por que Jairo não falou: Jesus, minha filha morreu? Deixou Jesus ali e saiu correndo. A filha dele tinha morrido. Para pensar se você fosse o pai dessa menina. E alguém chegasse para você: sua filha já morreu. Era capaz de você falar: acabou tudo, minha filha morreu. Jesus, minha filha morreu. Deixava Jesus ali, que ele estava ali, né, naquela conversa com aquela mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, aquele tumulto todo. Você ia correr para sua casa para ver pela última vez a sua filha que tinha morrido. Não, meus irmãos, Jairo ficou ao lado de Jesus, mesmo com essa notícia. Ele ouviu quando Jesus falou: calma, Jairo, calma, apenas creia. Ele creu na palavra de Jesus e ele viu o milagre. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, para resumir e você entendeu, e você entender o que eu realmente estou querendo dizer para você. Os milagres de Jesus, a ressurreição que nós estamos falando é dela, da ressurreição, e foi usado o exemplo da filha de Jairo, mas a ressurreição em Cristo Jesus, ela vem mediante ao crer, ao perseverar e ao obedecer à palavra de Deus. Porque só vai ressuscitar, só vai ver ressuscitar quem crê, quem permanecer, quem perseverar e quem obedecer à palavra de Deus, que diz assim, ó: calma, creia e você verá. Eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que esteja morto, como é o nosso caso, mortos em nossos delitos e pecados, perseverando e crendo no Senhor Jesus, o único caminho, vai ressuscitar. Meus irmãos, espero que você tenha entendido, né? Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, o seu entendimento, e tudo que é altar, tudo que é objeto, tudo que na sua vida, inclusive pessoas que têm te atrasado, te atrapalhado de receber aquilo que Deus tem de melhor para você, que Deus possa te mostrar, que elas possam ficar brilhando, florescentes na sua vida, para que você pegue e coloque cada uma no seu lugar e no seu tempo na sua vida, para que o Senhor seja prioridade na sua vida e Ele possa derramar sobre a tua vida, tudo aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
A paz do Senhor.